右防御頼む。防御。Bem-vindo às lendas dos animes. Irei falar a respeito de Shinichi de Parasite. A história começa com Shinichi dormindo com seus fones de ouvido, quando um parasita entra em seu quarto e tenta dominar seu cérebro. Enquanto ele tenta subir em seu braço, ele pega o cordão do fone de ouvido e o amarra em volta do braço para impedir que ele avance e o parasita desapareça repentinamente. Quando Shinichi encontra o parasita novamente, ele fica horrorizado ao descobrir que ele comeu seu braço direito e o substituiu. Com o tempo eles se tornam companheiros, necessários para a sobrevivência dos outros. Ele pergunta ao parasita qual deveria ser seu nome e ele responde Miji, que significa mão direita. Shinichi está inicialmente fraco, deixando Miji fazer toda a luta e continua assim até que sua mãe é morta por um parasita. O parasita finalmente encontra a casa de Shinichi e supostamente o mata, apunhalando-o no coração. Miji então tenta salvar a vida de Shinichi, dando-lhe uma força incrível, física e mentalmente. Depois disso, Shinichi também começa a nutrir grande ódio pelos parasitas e declara que vai eliminá-los. Ele começa a lutar ao lado de Miji, o que aumenta muito sua força. Shinichi Izumi é o principal protagonista da série Parasite. Ele é um estudante do ensino médio cujo braço direito foi infectado por um parasita chamado Miji. Shinichi é de estatura média com uma constituição pequena. No mangá ele tem cabelo preto curto e olhos castanhos, e é mencionado por ter uma estrutura facial um tanto feminina. No anime, seus cabelos e olhos são castanhos, e ele inicialmente usa grandes óculos de armação quadrada. Ele geralmente usa seu uniforme escolar, composto por uma camisa branca e um blazer azul, enquanto no mangá ele usa um gakuran, um uniforme escolar japonês todo preto, estilo antigo, com uma camisa branca por baixo. Ele também tende a usar camisetas com palavras estranhamente apropriadas escritas nelas. Por exemplo, quando ele conhece Miji pela primeira vez, ele tem uma camiseta que diz miséria e confusão. Isso se repete ao longo do mangá. Após o capítulo 12 do mangá, ou episódio 5 do anime, Izumi fica com uma grande cicatriz no centro do peito e nas costas. Ele fica mais musculoso e, no anime, tira os óculos, pois não precisa mais deles. Após o capítulo 17 do mangá, ou episódio 7 do anime, Shinichi começa a espetar sua franja para cima. Ele afirma gostar do novo visual porque parece mais equilibrado, simbolizando que ele não é mais apenas um humano e também se referindo à sua recém-descoberta calma e fortaleza mental. Após um confronto com Gotou, ele ganha uma nova cicatriz menor sobre o olho direito. Em algum momento durante o time skip de um ano, ele volta ao seu penteado original. Inicialmente, Shinichi é uma pessoa atenciosa e legal que se preocupa muito com as pessoas ao seu redor. No entanto, ele também é considerado um pouco fraco e covarde, devido ao seu constrangimento e medo paralisante de insetos. Tudo isso começa a mudar depois de ser formalmente apresentado e familiarizado com Miji, embora ele fique compreensivelmente horrorizado no início. Shinichi então se torna mais consciente de seu entorno e se destaca em esportes como o basquete. Ele também supera o medo de insetos, devido aos parasitas serem muito mais assustadores, para a confusão de sua mãe. Quando Miji propõe que eles trabalhem juntos cooperando e coexistindo, Shinichi inicialmente mostra grande relutância, com medo de trabalhar com um simbionte alienígena e de pensar em matar para sobreviver. Ele considera a vida humana preciosa e fica enojado com os parasitas matando humanos sem sentido, embora Miji especule que isso é porque é sua espécie que está sendo comida, e aponta que os humanos comem muitas formas de vida diferentes para sobreviver, e que, de certa forma, isso os torna ainda piores do que parasitas. No entanto, os dois demonstraram ser capazes de cooperar em uma crise e trabalhar bem juntos contra parasitas hostis. Shinichi, quando criança, chega da escola uma tarde e pede a Nobuko Izumi, a mãe de Shinichi, uma placa de alumínio para usar em uma tarefa. Embora ela diga a ele para esperar que ela pegue para ele, ele tenta alcançar a prateleira alta onde os pratos estão armazenados, caindo no processo.
Quando ele cai, ele bate no fogão, fazendo com que uma panela com óleo fervente transborde. Sua mãe rapidamente agarra a panela, salvando Shinichi do perigo, mas ela fica gravemente queimada no processo. Shinichi costuma se sentir culpado sempre que vê a marca de queimadura no antebraço de sua mãe. Anos depois, Shinichi é visto olhando os resultados de seu vestibular e logo é abordado por uma jovem Satomi Murano, e após um breve mal-entendido, eles descobrem que irão estudar na mesma escola. Eles expressam sua empolgação, ansiosos para se encontrarem novamente em abril. Após a morte de Nobuko Izumi, a mãe de Shinichi, e sua subsequente reconstrução por Miji, Shinichi ganha determinação e resiliência significativas e está disposto a arriscar sua própria vida para proteger seus amigos, família e o público do perigo. Ele se torna muito calmo e de cabeça fria, enfrentando eventos horríveis sem hesitar, um contraste nítido com seu antigo eu tímido e desajeitado. Seu pai até pergunta abertamente se ele é feito de aço. No entanto, ele não é imune à raiva, pois também mostra um lado muito vingativo ao tentar rastrear e matar o parasita que matou sua mãe e se apoderou de seu corpo, dizendo que o pensamento de tal ser andando livremente faz seu fervura de sangue. No entanto, como efeito colateral da fusão com Miji, Shinichi se torna um tanto distante e antipático. Seu vínculo com Miji se torna mais forte e ele ocasionalmente começa a pensar como um parasita, como ele descreveu o corpo de um cachorro morto como um pedaço de carne em forma de cachorro. Miji ainda observa que isso soa exatamente como algo que ele diria. Essa mudança em seu comportamento começa a preocupar as pessoas ao seu redor, especialmente Satomi Murano, que muitas vezes se pergunta se é realmente ele, ou outra pessoa totalmente diferente. Isso é agravado pelo fato de Miji frequentemente ameaçar matar qualquer um que descubra sobre ele. Portanto, ele é incapaz de contar às pessoas a verdade sobre o que aconteceu com ele. Shinichi também perde gradualmente a capacidade de simpatizar com os outros e até mesmo a capacidade de chorar. Isso é mostrado quando ele entra no quarto de seu pai no hospital, sem palavras de dor, mas incapaz de derramar uma única lágrima. Também é mostrado que ele ainda não consegue chorar, apesar de se sentir responsável pela morte de Kana Kimishima e seu funeral subsequente, para desgosto de Mitsuo, que especula que ele nem se importa que ela esteja morta. É depois desse incidente em particular que Shinichi começa a questionar seriamente no que ele está se transformando. No entanto, após a morte de Reiko Tamura, Shinichi volta ao seu antigo estado emocional, onde finalmente aceita a morte de sua mãe e de Kana Kimishima a ponto que ele recuperou a capacidade de chorar novamente. A opinião de Shinichi sobre parasitas muda muito ao longo da série. A princípio, ele os considera monstros, por serem os responsáveis pelos assassinatos de Minsemeat, e rejeita veementemente a afirmação de Miji de que os humanos são piores, embora ele comece a reconsiderar após resgatar um cachorro de um grupo de bandidos. Sua crença de que os parasitas são monstros só se fortalece após a morte de sua mãe e de Kana, acreditando que eles devem ser eliminados e ficando frustrado com a recusa de Miji em cooperar. No entanto, após ser salvo por Reiko e encontrar o psicótico Uragami, ele admite para Miji que não sabe mais o que é o que, e começa a se perguntar quem é o verdadeiro monstro. Ele acaba concluindo que eles estão apenas tentando sobreviver como ele, e que ele só pode proteger a pequena família que tem ao seu redor. Espero que tenham gostado. Até o próximo.